Então vamos a mais um poema, e esse é bem provocativo. Arreda que lá vai um vate. O mandar arredar ou afastar-se já anuncia que vem algo, né, que pode ser ameaçador, que pode sair derrubando alguma coisa, ou ser alguém muito importante. Então vamos ver o que o nosso Luiz Gama diz. E antes de passar para o poema propriamente dito, quero te convidar a assistir os outros vídeos, eu vou deixar a playlist aqui em cima, que nós estamos lendo Primeiras Trovas Burlescas. Nosso propósito é ler todo o livro. Você encontra um ou outro poema analisado, trabalhado, mas uma leitura assim inteira, né? Claro que existem muitos trabalhos especialistas no livro, tá? Mas a nossa proposta é que fazer uma leitura, não é uma análise profunda. Tentar compreender um pouco do que ele fala, quais os temas, né? Como ele faz essa provocação, essa sátira, o que, que ele pretende destruir. E do que nós já lemos, nós vimos que, em alguns casos, ele usou soneto, decassílabo, então ele demonstra que ele tem competência técnica para escrever e competência artística também, né? Nós lemos um poema aqui que chamou muita atenção, que é a Estátua, foi de um lirismo assim, muito bonito, mas ele estava empenhado em denunciar, e a ironia é a melhor forma, né? Vamos lá, o Bakhtin, de fazer isso. Então vamos ver este vate aqui do que se trata, né? Poeta, né? Então, o título já chama atenção, né? Arreda, ou seja, afaste-se, que lá vai um vate. Não é o vate, é um vate. Então, pelo visto, havia muitos, né? É meio uma forma daquele período da pessoa se tornar conhecida, né? Era uma forma de você ser celebridade ou você ser um influencer, vamos dizer assim, para trazer um pouco o nosso contexto. E aí ele já no primeiro verso, ele já traz uma identificação para esse vate, né? É um vate e esse vate é um pobre louco apatetado. Então, não basta ser louco, ele ainda traz o pobre e apatetado, né? E o pobre no sentido de pobreza de produção, pobreza de escrita, pobreza de domínio, né? Do que é fazer poesia. Então vamos lá. Quis um pobre sandeu apatetado sobre as grimpas guindaste do Parnaso. E empunha uma bandurra desmanchada e nas ancas se encaixa do Pégaso. Ora, ele quer chegar ao Parnaso. O Parnaso era o lugar, né, de pessoas iluminadas. Vamos pensar um pouco como a época, né? Pessoas que dominavam a técnica da escrita e pessoas que tinham talento mesmo para escrever. E não basta ele querer subir, né, sobre as grimpas, guindaste do Parnaso. Grimpas é algo que fica nas alturas, geralmente aqueles galos que marcavam norte e sul, né, alguma coisa feita de ferro, mais alta. E ele quer subir no Parnaso, guindaste, ou seja, fazer-se de famoso, né? Impõe uma bandurra desmanchada. A bandurra é um instrumento parecido com bandolim, um instrumento espanhol. Só que esse instrumento é desmanchado. Então ele é sandeu, ele tem um instrumento desmanchado, ou seja, ele não domina, né, o que ele pretende fazer. E nas ancas se encaixa do Pégaso. Ou seja, não é o Pégaso que vem buscá-lo, é ele que sobe no Pégaso, né? Que é o cavalo alado grego. Nós vemos em outras leituras como ele referencia o mundo grego, como ele demonstra, né, conhecimento do mundo grego, romano. Ou seja, ele tinha muitas leituras, né? Ao Parnaso subir quero, sonoro navio em punho ousado, para a fama elevar do sacrilégio que meu fofo bem estuporado, né? A navio é um instrumento também, né? Então, veja bem, ele grita que ele quer subir. Então, ele é ousado, ele quer a fama elevar, e bestunta cérebro, cabeça, né? Se é fofo, porque não tem muito conteúdo, né? Então vamos lá.